Sejamos todos bem-vindos, que a paz de nosso Mestre Jesus seja sempre em nossas vidas. É uma alegria imensa retornar a esta casa, que é um lar de esperanças, uma escola de amor e um hospital de misericórdia. E disseram-me que vocês estudaram ao extremo acerca da doutrina dos Espíritos, que é uma filosofia que nos ensina a pensar, uma ciência que nos ensina a fazer e uma moral que nos ensina a comportar. E o tema de hoje, eu não sei o que é, porque eu esqueci. Qual mesmo o tema? Evolução. O que é evolução e espiritualidade? As palavras são belas, não são? Evolução é o que sabemos, é o que dizemos, é o que fazemos ou o que nos tornamos quando fazemos aquilo que fazemos. O saber nos faz evoluir? Nunca consegui. O fazer nos faz evoluir? Também não consegui. O falar alguma coisa nos faz evoluir? Porque Paulo de Tarso, num dado momento, nos disse: se eu falar a língua dos homens, quer dizer, dominar todo o conhecimento humano, ter a fé a ponto de transportar montanhas, dominar todas as ciências e falar até a língua dos anjos, se isso não transformá-lo na ação, que é o que nós chamamos de caridade, que é um processo de autoiluminação, de nada adianta. E se ele doasse tudo o que tivesse, e quanto mais nada restasse, se entregasse até o seu próprio corpo, para ser transformado em benefício dos que carecem do necessário, de nada adiantaria também. Então não adianta dar cestas básicas, que isso não nos faz evoluir. Faz? Se te transformar, faz. Mas o simples fato de doar, eu fiquei quase 2 décadas doando tudo que eu tinha. E o máximo que eu fiz foi deixar um monte de gente aprisionado na miséria. Eu pensava que aplicar passe, eu estava evoluindo. Só que eu esqueci de dizer a você que você tem tanto quanto eu, e talvez quem esteja aplicando o passe é você, que tem mais do que eu. Então, quando nós oramos pelo outro, aparentemente é um processo evolutivo. Só que orar é um processo de iluminação de dentro para fora. Então não tem como eu fazer isso por ti. Joana de Ângeles. Então eu posso enviar forças e estímulos baseado nas minhas vivências. Porque decorar palavras, isso não significa oração. E desculpe dizer, o que vocês acabaram de rezar? Porque vocês não estavam orando. Porque oração é um processo de iluminação de dentro para fora. Vocês recitaram. E essa oração foi a que Jesus deixou? Garanto a vocês que não. Pai nosso que estais nos céus. Onde é os céus? Dentro de nós. Pai nosso dos céus não seria mais adequado? Essa é a palavra do pós-doutor Severino Celestino, segundo o que ele estudou e conseguiu buscar nos mais antigos pergaminhos. Pai nosso dos céus. Porque se formos falar de Deus, e vou usar as matrioscas para representá-lo inicialmente, se essa matriosca maior representa Deus, todo mundo está vendo? Nós temos que virar uma posição aqui que todo mundo verá o que eu quero mostrar. Vai posicionando aí para ver se vocês conseguem enxergar aqui. Melhorou?
Tem alguém que está escondido aqui, tem um lugar aqui. Tem 2 lugares aqui, se quiser ficar pertinho aqui, quem está com dificuldade de ver. Conforme a questão 14 do Livro dos Espíritos. Se vocês fecharem questão ali, então vai existir Deus aqui e a criação em algum lugar fora dele. Não é isso que lemos lá? Deus é o autor, mas não é a obra. Vocês querem fechar questão por lá ou acompanhar o pensamento de Allan Kardec, pelo menos até a Gênese, e perceber que Deus é a unidade e dentro da unidade existe a variedade, a criação. Com qual obra vocês querem ficar? Porque alguém lê o Livro dos Espíritos e acha que Kardec escreveu tudo lá. Já ouviram alguém falar isso? Isso não está no Livro dos Espíritos. Ou isso não está em Kardec. Alguém lembra de cor a questão número 145? Lá o próprio Kardec anota que a doutrina dos Espíritos é eterna. O que é eternidade para vocês? Tem começo? Tem meio? Tem fim? Então é o que ele colocou na Revista Espírita. O Espiritismo é uma lei da natureza. Ele está no ar, está no espaço, ele está por toda parte. E se não começou com ele, terminou com ele? Kardec disse tudo? Ele apenas começou a juntar fragmentos que, segundo ele, a doutrina dos Espíritos não existia por completo em parte alguma. Mas existia fragmentos em todas as partes. Lembra daquela mensagem no Livro dos Médiuns, assinada por Jesus de Nazaré? E transportada para o Evangelho segundo o Espiritismo, assinada pelo Espírito de verdade? Reuniu o bem esparso em toda a humanidade num feixe. E esse feixe chamamos de o Espiritismo. De conhecimento filosófico, científico e religioso. E o religioso é o que nós chamamos hoje de espiritualidade. Porque religião são rótulos. Espiritualidade é uma conduta. Eu sou o que penso e vivo o que falo. Eu não professo um rótulo. Onde eu estiver, eu sou o templo de Deus, como dizia Jesus. O reino de Deus está dentro de mim. E se o reino de Deus é o Evangelho, quando eu oro, eu coloco o Evangelho em ação, que é um repositório de força, vitalidade e vida, segundo Joana de Ângeles, que está nos mais íntimos reforços de nossa consciência, de nosso coração, no nosso próprio espírito, de acordo com Emmanuel. Alguém ainda imagina Deus criando alguma coisa? Ou Deus nunca criou coisa alguma? Com a qual vocês preferem ficar? Deus cria ou crea? Se eu for criar, você é a minha obra, você está fora de mim. Agora, se eu for criar, você está dentro de mim. Você faz parte de mim. Eu estou no Pai, Ele em mim, eu em vós, vós em mim. Somos um. Se formos imaginar assim, é o Deus de Aulos, na obra, nos domínios da mediunidade. Tudo que existe, existe nele. E era o Deus de Spinoza, de Paulo de Tarso. Em Deus existimos, vivemos e nos movemos. Então Deus, a luz incriada, o verbo criador e ao mesmo tempo o seu psiquismo são 3 expressões da mesma unidade. E se tudo que existe, conforme Aulos, está dentro da mente do Criador, então imagine a mente dentro do próprio Deus. Onde está a sua mente? E perguntando outra vez, ela mente? Mente. Tem uns psicólogos que falam que mente. E a mente não mente.
Porque a mente é uma emanação da sua consciência, que é o reino de Deus em você. Então, como ela pode mentir? A mente é um laboratório, um campo neutro. É o pensamento que te perturba? Pensamento é apenas uma capacidade criativa, segundo André Luiz. Não é ele o vilão. É a sua inteligência que escolhe pensar no que pensar. Allan Kardec. A Gênese. Então é o espírito, de acordo com a sua inteligência, com a sua vontade, que vai usar o seu pensamento. Se eu tenho inteligência de algo, vou dar um exemplo. Você consegue imaginar aquilo que você não conhece? Não. Tem como? Alguém consegue imaginar aquilo que nunca estudou a respeito? Por exemplo, imagine um microvórtice de energias que produz de forma inestancável, inesgotável, o tempo todo. No interior de um microtúbulo, na intimidade do citoesqueleto mergulhado no citoplasma. Imaginou? Não tem como eu imaginar uma usina de força no interior da mente da minha célula, fazendo parte da estrutura esquelética da própria célula, que é o que nós chamamos de citoesqueleto, mergulhado na consciência celular, que é o citoplasma. Então, se eu não sei o que é, e aí você quer levar a efeito o processo de autocura. Como que você pode se autocurar se você não sabe nem o que você é? Então, o máximo que eu posso fazer é terceirizar para alguém. Visualizar-me curado resolve alguma coisa? É o começo. Você visualiza-se com o peso ideal. Silhueta, beleza, leveza, agilidade, resistência. E depois? É só isso? Quem vai fazer? Você visualizou. Quando não terceirizamos para os espíritos. A gente ora, estabelece a pauta e espera que entregue a encomenda pronta. Mas Jesus não foi claro dizendo que a cada um conforme as obras? Que somos deuses e o reino de Deus está dentro de nós? Então, filho de Deus é o quê? Deusinho. Então, se é Deusinho, você, em relação ao seu corpo, Joana de Ângelo, o seu corpo é uma expressão da sua consciência. E não tem como separar você, espírito, a sua consciência, do seu corpo. O corpo é o efeito, a sua criação. A consciência é a causa. Mas o corpo está dentro do perispírito ou o perispírito dentro do corpo? Perispírito dentro do corpo? E eu pensava que era. E eu tive que mudar a informação no livro 3 vezes. Porque eu falava de um jeito, a pessoa vinha, não entendia esse negócio. Até eu colocar literalmente com Joana de Ângelo que o perispírito está dentro da mente. Mas o corpo físico está dentro dele. E é tão ínfimo o corpo físico em relação ao perispírito, que você pode tranquilamente comparar o corpo físico em relação ao perispírito como se ele fosse uma gota d'água. E o copo com a água é o perispírito. Você comparar o perispírito com a mente é o equivalente a você comparar este copo com toda a água que existe no planeta. E se quiser comparar a mente com a consciência, compare um planeta com uma galáxia, por exemplo. Aí você tem uma noção de tamanho, mais ou menos. Então, se tudo está dentro de Deus, dentro da sua mente, que não mente, Ele esqueceu de você? Ele é
presente. E além de estar em você, você está nele, porque você é parte dele. E ao mesmo tempo, ele está em cada uma de suas partículas, como o Espírito também está, conforme Joana de Ângeles, na obra Dias Gloriosos. Está acontecendo alguma coisa errada contigo? Disseram que de vez em quando você acha que está tudo errado na sua vida. Mas Deus é onisciente, será que Ele se equivocou? Colocou gente que não condiz com a realidade que você necessita para o aprendizado? Ou te mostrando coisas que você pode modificar, que às vezes você quer terceirizar? De vez em quando não ocorre? Será que ele se equivocou, que você não tem aptidão, não tem capacidade para resolver tal coisa? Que você precisa terceirizar? E ele é onipotente. Se achar que você não tem aptidão, por que não pedir capacitação? Isso é Emmanuel. Normalmente gostamos ou pedimos trabalho conforme a nossa capacitação. Mas por que não pedir capacitação conforme o trabalho que aparecer? Porque nem sempre vamos ter oportunidade de fazer o que gostamos. O que você mais gosta de fazer? Que faz com amor. Que após estar pronto, você fez o manjar dos deuses, se for alimento ou qualquer coisa. E eu agir com ingratidão. E ainda dizer a você que está azedo, está amargo, está... Você fica mal? Então você não fez por amor. Porque quem ama não tem direito algum. Pietro Baldi. Então eu fiz por amor. E eu mudei na ação quando fiz. Agora, se você não agradecer, problema teu. Eu sou grato à vida por me ter dado a oportunidade, principalmente você, para experimentar e até maldizer o que eu fiz. Agora, se eu sei que eu fiz o melhor, como que eu posso me culpar? Jesus agradou todo mundo? Não. E ele ficou triste? Não. Ou pediu a Deus que perdoasse? Vocês não sabem compreender o que sou por agora. Ele falou com todo mundo? Ou de alguns ele até deu volta? E não recomendou até os discípulos, não vá ao povo fulano. Lembra disso? Está no Evangelho, no Novo Testamento. Então, quando falamos de Deus e da criação, nós colocamos 5 pilares no livro, logo no início. Tudo que existe, existe em Deus. Fora dele não existe, porque não tem outro Deus. E não tem um espaço fora dele. Tudo que existe nele é regido pela mesma lei. Porque antes de criar, porque tudo nele é imanente, não sai do... Ele cria a lei que, segundo Emmanuel, é o próprio Deus. E tudo que existe nele, regido por essa lei, é vivo, do mais ínfimo ao mais elevado astro. De modo que não tem como vocês imaginar algo que não seja vivo. Imaginou seu sapato? Ele é um ser vivo? De vez em quando você faz uma declaração de amor para ele? Eu faço. Por isso que os meus dificilmente estragam. Só se eu não usar. Se deixar lá parado, energia parada, ela se renova. Se não tem trabalho, vai bater em outras portas. E tudo que existe nele, regido pela mesma lei, é vivo e é solidário. E sempre estaremos no meio. Se eu não der a mão, estender a mão para quem está na retaguarda, jamais alguém que está na dianteira vai estender a mão em relação a mim, se eu quiser avançar.
Agora, a menor atitude do menor dos seres interfere na criação, que é o próprio Deus, segundo Pietro Baldi. Então, Deus não criou o mundo para Spinoza, Deus é o mundo. Eu, vocês, todos nós somos expressões nele. Alguém lembra da questão 140 do Livro dos Espíritos? O que devemos entender pela alma do mundo na época? Hoje a alma do cosmos. O princípio da vida e da inteligência, na época do qual, porque se admitia um Deus antropomórfico que criava a obra fora de si, hoje a gente fala no qual existe ou desabrocha as individualidades que somos nós. Mas isso não é panteísmo? Era uma ideia do panteísmo, não era? Mas o próprio Kardec, na questão 628 do Livro dos Espíritos, não narra com clareza que em tudo existe germe de grandes verdades? Então, Leon Denis também, na obra O Grande Enigma, nele nascemos como frações de sua consciência. E Kardec apressa em questionar na questão 150, mas e quando morrermos? Porque para o panteísmo você nasce dessa individualidade, sai dela, perde o endereço, aí fica tentando voltar, que a gente chama de religare. E hoje o religare está de moda, porque não tem como sair de Deus. Se eu for religar-me à minha consciência, pode ter perdido o endereço da minha consciência. Agora, de Deus, eu estou nele. E na questão 150, quando retornamos, jamais perderemos a consciência. É o diferencial do panteísmo, mas a metade da informação está correta. Nascemos em Deus, você é uma fração, como uma célula é uma pequena alma, um espírito dentro do seu corpo. Agora, já imaginou quantos espíritozinhos está dentro de você? Só como células humanas tem 600 trilhões, que é a cifra do cientista e médico espiritualista Deepak Chopra. E os vermes, os vírus, as bactérias, os micróbios, que formam 90% da massa do corpo. E cada um é um espíritozinho. E eu fiquei até meio desnorteado quando eu li no Livro dos Espíritos, na questão 1011, que no alimento que eu estou recebendo agora tem moléculas de seres que eu conheço. E você estava preparando meu alimento. Falei, agora ela está em mim. Porque eu já tenho molécula dela. E Paulo de Tarso já dizia isso naquela época. Somos membros uns dos outros. Porque se eu toco em você, e nem precisaria tocar fisicamente, já tem algo de você em mim e meu em você. E mesmo que eu não toque, todos nós já estamos misturados por aqui. Quando eu for embora, eu vou levar parte de cada um de vocês. Não sei se vocês vão ter lucro, eu tenho certeza que eu vou sair melhor. Mas algo do meu próprio universo ficará em vocês, porque não tem como expressar o mais discreto pensamento sem interagir. E não tem como interagir com algo sem permutar, sem algo da minha pessoa ficar no outro e do outro ficar em mim. Por mais simples que seja o elemento. Até aquela roupa que você olha no armário, essa eu não gostei. Eu falo, é assim? Você me compra, me achou bonitona, agora você é formidável. Só para esse evento, o povo aí cria etiqueta, falou que você não enquadra lá nos padrões. E às vezes a gente tem coragem de falar isso para um alimento. De vez em quando você fala que não gosta de algum alimento? Só de vez em quando? Ou quase sempre a gente fala, né? Não gosto desse, aquele não me agrada. Se agrada o paladar, falamos que o alimento é bom.
Mas aquele tempero que você colocou para agradar o seu paladar não pode ter destruído quase tudo do alimento? Mas agradou seu paladar, não agradou? Você sabe que a maioria dos temperos químicos detona toda a vitalidade do alimento. Mas fica agradável, não fica? Se eu estou bem, segundo a visão de Kardec como terapeuta, porque de acordo com José Herculano Pires e o Dr. Charles Richet, Allan Kardec doutorou-se em medicina e clinicou por algum tempo. E ele chegou à conclusão na prática que o sabor depende da educação do paladar. E se eu souber usar as minhas palavras como terapeuta, eu posso curar os pacientes com as palavras. Porque a palavra representa a essência da minha consciência, segundo Emmanuel, parte do meu próprio espírito. Então, quando eu estiver falando contigo, parte do meu universo está indo para dentro do seu. Miramês chega a afirmar que se eu quiser ajudar alguém a reprogramar o seu comportamento, quando penso, sinto, mentalizando ou verbalizando, eu crio almas instintivas que trabalham no nosso subconsciente. Se tudo está dentro da mente de Deus, o que é que nós somos dentro deles? Deusinhos. E agora eu dou duas opções. Vocês ainda fazem fofoca de vez em quando? Sim. Cria encrenca para os outros? Melindram-se? Desperdiça energia de alguma forma? Palavra é energia, pensamento é energia, tudo é energia. André Luiz fala que quem assim age está no sistema digestivo. Se Deus fosse um corpo, e é um corpo gigante. Mas você se interessa pelo bem da humanidade? Pelo bem do nosso país? Porque eu vejo muitos espíritos se degradando, sendo partidários. E eu, como militar, aprendi a ser patriota. E sabe por que eu entrei no exército? Só por uma frase que estava escrita no quartel onde eu servi. Com disciplina, trabalho e lealdade, aqui se aprende a ser soldado e cidadão. Eu gostei desse negócio. Um matuto que não teve oportunidade de estudo, e realmente aprendi alguma coisa. Então, se tudo está dentro da mente do Criador, através da mente ou na própria mente, gesta-se algo que nós chamamos de psiquismo divino, que pode se chamar de a matéria-prima do cosmos. Lembra André Luiz? O fluido cósmico universal é o plasma divino, o alço do Criador, a força nervosa do todo sábio. Nele vivem e vibram milhões de seres, como peixes no oceano. Conseguiu imaginar essa energia? Agora imagine dentro dessa energia as dimensões cósmicas. Já estudaram sobre elas? Se não estudarmos pelo menos de 26 a 50 dimensões, não entenderemos os elementos que compõem o nosso corpo biológico, segundo Stephen Hawking. E quando a gente fala em átomos no centro espírita, o povo já arrepia, não arrepia? De vez em quando já, eu não volto mais nesse negócio. Mas eu comecei pela Gênese de Allan Kardec. E lá fala que tudo que existe na natureza são formados de átomos, e basicamente de 4 átomos: nitrogênio, hidrogênio, carbono, oxigênio. E quando eu penso, segundo ele no Livro dos Médiuns, eu estou criando esse povo.
Eu posso transformá-los em alimentos ou em medicamentos. E você quer sarar. Você quer construir a sua própria cura ou terceirizar? Gostaria de construir, mas... Mas, não tem esse mas. Querer, saber, querer não é poder. Desculpe. Que você quer e às vezes não sabe, não compreende o mecanismo. Porque eu queria sarar, eu estava com o pé na cova, mas eu não sabia que foi eu que estraguei o negócio. E nem Jesus afirmou: eu curei você. Sua fé, seu conhecimento é que vai fazer a transformação. Então, se você quer e você sabe o mecanismo, agora você age, porque você é o Deus, a sua consciência que criou o próprio corpo. Então, se você criou, por que você não sabe consertar? Como consciência. Agora, a alma, que deveria estar consciente da gerência do corpo, ela não sabe nem como é feito um átomo. Você sabe criar um átomo? Não. Eu sei criar até um corpo. De vez em quando, acontecem uns acidentes de percurso. Quando eu pensava que eram os outros, a medicina acadêmica ou qualquer frequência que tinha o dever de me curar, eu comprava a cura. Mas aí até um X deu certo, depois não deu certo mais. E se eu não tivesse compreendido isso, eu não estava aqui hoje para contar a história. Porque Deus cria doenças? Não. É um ser punitivo? Não. A lei é de amor, justiça e caridade ou de punição? Quando fechamos questão na lição de Joana de Ângeles, assinando como espírito amigo no Evangelho segundo o Espiritismo, ao afirmar que dor é bênção e Deus a envia somente aos seus eleitos, quando você está dolorido, você se sente um eleita de Deus? E eu me achava, porque doía tudo. Aí você acompanha o pensamento da autora ou do espírito na segunda lição no próprio Evangelho, que é dar-se-á aquele que tem. E ela já começa dando um belo, não sei se aquilo é puxão de orelha, aquilo arranca quase o pescoço da gente. Homens cegos e surdos, por que interpretais tão grosseiramente os ensinos de Jesus? Não é Deus que retira do que tem pouco, é o espírito negligente e descuidado, que se não cuida do patrimônio que Deus lhe confiou. Agora, o que Deus faz é encorajar todos os esforços que tendem para o bem, multiplicando 100 ou 1000 vezes a mais as possibilidades da própria cura. Não fica fácil agora? Então, se você pensa, mas entende que um pensamento é a sua capacidade criativa, mas quem define o vir a ser desse pensamento é a sua inteligência. E de acordo com a sua inteligência, você tem ou desenvolve o poder imaginativo. Então, inteligência, imaginação e pensamento vai dar forma ao que você pretende. Agora, a virtude que você quer exercitar para transformar a sua vida é que vai qualificar o que você está pensando. Para transformar-se em algo que vai criar os tecidos lesados, ou recuperá-los, ou aperfeiçoar o que você pretende. E quando conversamos com crianças recém-nascidas ou até no ventre falando disso, elas se curam. Crianças no corpo, mostrando que a lei não é de punição. Mas tem adultos que apegam nas enfermidades, como eu tenho um paciente de uma amiga que ele tem uma ferida há 30 anos e não abre mão da feridinha dele. Ela já tentou tudo, ela tem 30 anos de profissão e não conseguiu êxito, porque a pessoa não quer sarar. Então, quando a gente não quer sarar, pode vir Jesus pessoalmente. Agora, se eu quiser, eu vou compreender o mecanismo. Deus, o Cristo e o Evangelho estão em mim.
E se eu colocá-los em ação, eu faço acontecer. Porque se um simples gafanhoto sabe criar uma perna nova, por que você não sabe? Você já não foi um gafanhotinho, uma gafanhotinha chique lá atrás? Por isso que eu pedi para ler o poema Jornada ali. Fui átomo. Se eu fui um átomo, fui vegetal, fui animal. Então você foi uma bela salamandra, não foi? Salamandra faz uma perna nova durante uma semana somente. Aí uma unha em cravo você não sabe curar? A gente tem que buscar artifício, não tem às vezes? Outro dia uma amiga, que antes ela estava com a cirurgia marcada para arrancar as amígdalas. Que tem alguns engraçadinhos que eu não sei onde estudaram medicina que falam que aquilo não serve para nada. Só para complicar. Como não serve para nada o apêndice, não serve para nada a vesícula. E por qualquer coisa está arrancando. Falei, se Deus criou esse negócio, porque isso tem uma utilidade. Agora, se você educar a sua fala, isso sara. E ela admitiu a possibilidade, educou a fala e sarou. E não operou. E outro dia ela estava no hospital já para entrar na peixeira. Fizeram lá, após umas dores abdominais, falou, ergue a perninha aí. A hora que ela ergueu aqui, quase desencarnou com a dor. Foi esse apêndice, vamos arrancar esse trem que não serve para nada. Hitler arrancava de todo mundo, para não dar trabalho no futuro. Eu falei, qual o tamanho da sua fé hoje? E ela falou, está bem fortalecida. Lembrei ela do caso das amígdalas. Quer fazer outro milagre na tua vida? Porque primeiro a gente pergunta para a consciência do indivíduo se pode. E se ele tem capacidade para isso. Porque quem vai operar o milagre, tecnicamente, é a consciência que criou o corpo. Ela falou, eu topo. Eu falei, pergunta para a família. E eles toparam. E pergunta ao médico se você pode ficar em observação. Vai que a sua fé dá uma vacilada. Porque Pedro, no momento, ele começou a andar por cima d'água, né? Andou alguns passos depois. Aí o médico falou, já que você não quer operar, vai para casa, não tem nada a ver com isso. Eu falei, você só me dá até amanhã, porque não era aquele agressivo que sulfura da noite para o dia e pode matar a pessoa. Aquele mais calminho que te dá tempo de pensar, planejar. Falei, vamos colocar em prática o que sabemos, mas está disposta a fazer a correção na sua alimentação e etc, etc. Falei, porque esse camaradinha, ele só assumiu as dores dos seus intestinos, sequestrando as bactérias, os elementos que causaram a infecção e aprisionou. Ele está disposto a dar a vida por você ou viver por você. E amanhã você apalpa, porque nós vamos repatriar os elementos que causaram o aparente desconforto por causa da negligência na alimentação. E ele vai desinfeccionar, você vai fazer o autoexame. Se tiver ok, ergue as pernas, faça até uma ginástica se for o caso. No outro dia, não tinha dor alguma. Falei, agora repete a tomografia. O apêndice está lá bonitaço. Agora, se a gente não tem o conhecimento, não tem uma noção do que somos e o poder que temos, nós vamos desafiar a medicina que também é de Deus? Agora, se é daquele nervosinho, eu vou arriscar, se não dá tempo? Então, se já veio nessa situação, é porque eu não fiz o que deveria fazer e está no estágio final e agora ou eu deixo extirpá-lo ou eu perco a vida. Então, quando falamos da criação em Deus, das dimensões cósmicas nas quais os universos são infinitos, se são infinitos nelas, são parte delas, não são? E podemos imaginar dentro desses universos
um número considerável de galáxias, que são parte deles, não são? E se imaginarmos dentro das galáxias uma quantidade enorme de sistemas solares, ou melhor, de constelações, nós vamos imaginar essas constelações sendo partes dessas galáxias. E os sistemas solares como partes destas constelações. E os planetas como partes dos sistemas solares. Dá para imaginar um corpo aparentemente gigante e com várias partes? Agora, do que o nosso planeta, que é um organismo vivo, é feito? De gente como nós, na forma humana, de humanos, de pré-humanos, Allan Kardec, os duendes, os gnomos, os diabretes. Não gostei do nominho diabrete, mas está no Livro dos Espíritos, né? Os animais, os vegetais, os minerais. Na questão 585 do Livro dos Espíritos não fala que o humano não é a soma desses reinos? Então você tem animal dentro de você? É por isso que Camille Flammarion narra que, na obra Deus na Natureza, que nas suas artérias tem peixes de água salgada? Porque nas suas artérias o sangue é salgado. E nas suas veias, onde o sangue é doce, tem peixes de água doce? Então, amanhã eu vou pescar dentro das suas artérias, porque né, de repente eu pego um tubarão. Diga aí. Gnomos. Na ciência, nunca tinha ouvido falar. E eu já aprendi isso até na TV Escola. Só não falaram para você. Na TV Escola, eu gravei um documentário que eles mostram desde os gnomos aos fractais. Aí eu percebi que a CPU do meu computador tinha gente que eu chamo de elemental trabalhando dentro dela, que são os fractais. Fractais? Fractais, que são padrões vibracionais, quer dizer, conjunto de vidas menores. E os gnomos, não é porque alguém apenas disse, Kardec lidou com eles. E não só com os gnomos, que o que ficou mais... É porque esse nome que é... O gnômico é meio estranho. Pode falar pré-humano, fica mais bonitinho. É tipo aqueles bichinhos mais divertidamente. É, os 7 anões lá, parecido da Branca de Neve lá. Divertidamente. Isso, pode, sim. Pode ser ali também, dá mais ou menos certo. Então Kardec chamou um deles, um duende, para ajudar numa empreitada. E eles precisavam de umas joias para impressionar o moço que eles queriam pregar, pegaram no fraca. E chega lá o humano, o gnomo, o duende já estava esperando ele. Um saco desse tamanho de joias, de ouro maciço, pedras preciosas, etc. Ele se apiedou do homenzinho, que o saco estava quase maior do que ele, e tentou erguer, nem tirou do lugar. Falou, mas como que você trouxe isso? É assim, ele pegou com uma mão e pôs nas costas. E seguiu a estrada. Vamos lá. Então Kardec foi falando com eles e prometeu nos falar, porque esse está entre o humano e o animal. São eles que governam a consciência animal. São eles que leem os nossos pensamentos e nos ajudam a comunicar com o animal. E a gente pensa que o animal é que sabe ler pensamento.
Não são os animais, são estes, pré-humanos. Eles não têm forma visível? Tem forma visível e tangível para quem tem olhos de ver e os respeitam. E dependendo do que a gente tem dentro, a gente vai ver verdadeiros diabretes mesmo. Agora, quem tem amor no coração e respeito pela vida vai ver as coisas mais belas, porque todas as criaturas elementais parecem com seus criadores, porque nós os criamos. Quando eu penso, eu estou criando elementais a partir da matéria que nós chamamos de espírito, princípio inteligente do universo. Então, quando falamos de animais, estamos falando de alguém que está sendo governados por pré-humanos que já estiveram como animais, e eles próprios animais são os mentores, são as leis que gerenciam os vegetais. E quando falamos de vegetais, seres que coordenam as consciências minerais. Por isso que vocês percebem que se o mineral não quiser trabalhar com vegetal, ele não vai passar de minério. Agora, se ele se coloca a serviço, interagindo com a consciência vegetal, assimilando os conteúdos, vai tornando-se estruturas vegetais. Desde os diminutos fungos, micro-organismos, porque nos minérios são apenas moléculas, união de átomos. Nada mais do que isso. Agora já nos vegetais, união de moléculas formando células, micro-organismos, compondo uma sociedade que chamamos a célula vegetal. Que já tem bactérias, tem vírus, tem fungos, tem uma infinidade de pequenos seres convivendo em harmonia. E no animal, além de ter os minerais vegetais, outras estruturas. Porque na água, mesmo não tendo às vezes a capacidade de ver, Camille Flammarion estuda e comprova, porque ele sai do corpo e vê na obra Narrações do Infinito. E ao mesmo tempo, em Deus na Natureza, ele afirma que numa gota d'água já tem seres com 1/1000 de milímetro. Se quiser calcular, 1 centímetro, divida por 10, depois divida por 1000. Agora imagine um ser com esse tamanho, já com músculo, nervos, instrumento de locomoção, de percepção, e já com a força e a velocidade de um cavalo a galope, perseguindo o seu almoço nos abismos de uma gota d'água. Não é só isso. Agora tente imaginar a matéria mental que é composta de seres vivos incontáveis. E quando você começa a pensar no infracorpúsculo, que é um bóson de Higgs, por exemplo, esta matéria que é composta de seres vivos incontáveis se reúne para formar esse bóson. Que dependendo da quantidade transforma-se num lepton, num bário, num meson, num quark, uma partícula atômica. A união de muitos segundo a experiência. E aí eu quero aplicar um passe no animal. Você sabe como funciona o organismo de um animal? Allan Kardec falou: se eu mediunizar o animal, eu posso matá-lo. E disse também que o meu energismo, as minhas virtudes, vai qualificar os fluidos ou perturbá-los. Agora, se eu não gosto de gente, como que eu cuido de animais? Vocês não estão percebendo ultimamente a paixão de certas criaturas pelos animais, porque não conseguem lidar com gente ainda. Às vezes nem consigo próprios. Nada contra, é um estágio. Porque se tivesse essa habilidade, conceberia filhos que são animais que evoluíram. Mas estão treinando, porque o seu cachorrinho de estimação de hoje será o seu filhinho de amanhã. Tu sabe disso, não sabe?
Agora está tratando ele como animal ou como gente? A maioria está tratando eles como gente. Aí depois eles já chegam dominando o pedaço, sem disciplina, sem... E aí quer reclamar. Já perceberam que tem certos pais que fantasiam as crianças e mandam para as matinês de carnaval. Aí na adolescência eles querem ir sozinhos. Aí ficam atormentados quando vão. Mas não ensinaram? Tudo que nós pensamos, estamos criando. E a responsabilidade dessa criação é nossa. Nós vamos criar aglomerado de vidas que chamamos de átomos em cada pensamento. Transformar átomos em moléculas, moléculas em células, células em tecidos. Agora eu vou agir no mínimo para ajudar o animal na reconstrução dos seus tecidos. Por exemplo, você tem um animalzinho que está com câncer na mandíbula. Você já passou por câncer? Você tem experiência então para ajudar alguém que está com câncer? Com certeza não. E se você tiver o desejo de curá-lo, talvez o câncer passe para o seu corpo. Você está pronta? Não. Há doenças de animais que matam o ser humano. Eles suportam pela vibração e nós não suportamos. Os cânceres nos animais, eles têm karma? Ou são nossas enfermidades sendo assimiladas por eles? Nossas. Ramatiz. Então, o sofrimento deles somos nós que causamos. Isto é uma verdade que às vezes incomoda. Porque quando estamos bem, aparece formiga querendo destruir tudo em nossa casa? Cupim, barata. E quando não estamos, não aparecem insetos até onde não tem como entrar? Aparece até dentro dos vidros fechados. Como outro dia eu fiz o docinho lá de castanha de caju, de castanha do Pará. Eu demorei uns dias, entrou um pouquinho de oxigênio lá dentro do recipiente. Aí apareceu umas borboletinhas dentro do vidro. Eu falei, de onde saiu esse povo? E rapidinho ela solta uma larvinha e vai multiplicando. Depois invade sua casa. Você deu as condições, pega uma castanha de caju e não acondiciona no lugar certo para você ver o que vai nascer. Isso já estava lá. Só faltava entrar uma energia, oxigênio, etc. As condições, só eclode. Então essa casa vai iniciar um trabalho de assistência aos animais. E como podemos auxiliá-los se não respeitamos o alimento que comemos? Não são seres vivos? Quem é vegetariano aqui? Ou vegano? Erga a mão aí. Você abraça alguém carnívoro, meu amor? De vez em quando você abraça um carnívoro? Você sabia que o carnívoro equilibra o seu corpo sem você saber? Eu tenho uma médica amiga e eu passei por isso para depois falar com autoridade. Eu fui vegano durante 6 anos. Depois meu corpo começou a morrer. Eu não tinha moral para sustentar. Era apenas o modismo. Aí como ele começou a morrer, eu comecei a comer peixe, alguma coisa. E essa amiga médica, de repente, ela se viu fraquinha. Falei, será que é o pronto-socorro, aqueles pacientes impacientes? Falei, não, seu corpo está morrendo mesmo. Porque ele já tinha me pedido socorro quando eu a visitei. Mas eu não pude dizer naquele momento. Então ele está dizendo que você precisa voltar a ingerir a proteína animal para ontem. Mas eu não consigo, então vai morrer. Porque foi Chico Xavier, para a doutora Marlene Nobre, para Ana Jaissi,
que estavam vegetarianas ou veganas, e após a reunião mediúnica, vamos para a churrascaria. E elas saltaram lá em cima, mas Chico, a Emmanuel está dizendo que o corpo de vocês está morrendo. Precisa da proteína animal. Mas hoje nós não estamos vendo claramente vegetais com cara de gente? Para onde vai a energia quando os nossos corpos morrem? Questão 70 do Livro dos Espíritos. Participar da formação de outros corpos. A maior parte da energia do corpo é água. E quando você toma água vegetariana, você está tomando o quê? Você está comendo o quê? De energia humana, pré-humana, animal, vegetal e mineral, você está trazendo de tudo para o seu corpo. Se você tem consciência disso e não critica nem condena os seus irmãos vegetarianos, porque quem escolheu estar vegetariano não tem direito de pensar mal da vida alheia. Pensar, eu não disse dizer. O pensamento já fere mais do que uma bala. Agora, aponta-me um vegetariano que não faz de vez em quando uma fofoca. Até agora eu não achei, nós estamos mapeando. Isso é Kardec. Isso está em Kardec, Revista Espírita e Obras Póstumas. Se eu mudo moralmente e agora, baseado em minha moral, eu arquiteto pensamentos enobrecidos, eu consigo sustentar o meu corpo não só com vegetais, só com água, como Madre Teresa fez com uma xícara de água por semana. Ou como esse indiano que está aí com 90 e poucos anos, só com o ar e com a luz. Agora aí a gente dá aquele abraço no carnívoro, o carnívoro fica de perna bamba. Fala, o que essa pessoa fez comigo? Assaltou minha energia? A pessoa estava morrendo. Foi uma transfusão de energia animal. E nós não sabemos disso. Então, quando forem assistir os animais, se preparem, porque nós precisamos ter um preparo muito acima da média da assistência para os humanos. Por isso que tem pessoas que olham para uma plantinha e a planta morre só dela olhar. E às vezes nem precisa olhar. Se você começar a falar da planta e ela desejar a sua plantinha e você não mandar pelo menos uma mudinha. Tem um amigo que foi na casa de um outro amigo e pediu o cachorrinho, que tecnicamente se encantou por ele. E os filhos disseram, esse cachorrinho é o nosso animal de estimação, então nem pensar. E o moço foi embora. E o cachorro parece que deu uma dor no ouvido e começou a rolar de dor. E o pai, com a sensibilidade, uma certa evidência, falou, filhos, chama eles de lado. Vocês gostam dele? Sim, papai. Quer que ele viva? Queremos. Então vamos agora levar o cachorrinho para o fulano. E assim que chegou perto do fulano, já pulou nos braços do fulano. E eu falei, esse cara está parecendo com um que o meu pai falava, que chegava lá na fazenda, onde morávamos, montado num cavalo às vezes bonito, ou num burro muito bonito, ou numa mula, num animal, super mansinho, e a gente não sabia domar ainda. Ele falava, eu troco esse mansinho por 3 chucro. Moleza. Só que assim que ele ia escolher os animais ainda não domesticados, ele chamava já pelo nome. E eles vinham e ele punha o cabresto. Eu falei, mas que negócio é esse? A gente corre atrás deles o dia inteiro e não consegue pegar. E ele entrava debaixo do cavalo, olhava ele, pegava o pé, puxava o pé, abria a boca, o cavalo não fazia nada. Tirava o arreio do outro que estava mansinho, punha naquele, já saía andando e puxando os 2 outros. E a hora que a gente ia montar naquele que ele deixou? Quem é que montava? Era só ele. Então, quando conhecemos os elementais e os respeitamos, aí chama a gente de macumbeiro, de feiticeiro, porque a gente faz umas certas proezas.
Então, através desse respeito aos pré-humanos, nós vamos ter uma sabedoria fantástica em assistir os animais. E se temos o respeito pela vida, pela alimentação ou pela energia que gera, nutre, organiza e mantém a vida em todas as suas expressões, acima da média, então nós vamos ter o respeito não só pelos pré-humanos, pelo próprio animal, porque eu já consegui, por respeito aos animais, enfiar a minha mãozinha dentro da boca de uma cachorra que mordia só de você olhar, mas ela foi comer um osso de um franguinho e já, com uma certa idade, ficou entre um dentinho e outro. E ela olhava com os olhos lacrimejantes pedindo socorro. Eu falei, eu posso te ajudar, mas veja lá o que você vai fazer com a minha mão. E para facilitar, então eu vou colocar uma corda em você, vou amarrar aqui no ar para você não fugir. Mas todo um jeito. Falei, agora você abre a sua boquinha aí, eu vou... E vai doer mais do que já está doendo, porque a hora que eu puxar vai doer um pouquinho mais. E ela deixou eu fazer isso e não me mordeu. Mas num outro momento eu fui colocar comida para 2 cachorras. Elas pensaram que eu fui tirar a comida delas e até hoje eu tenho a marquinha aqui. Ela deu uma mordidinha legal no meu bracinho que vazou de um lado para o outro, os dentes. E na época a gente tinha uma medicina, né? Xixi com fumo. A gente fervia lá e punha para não dar teto. Sarava. Então, quanto mais conhecermos a respeito do nosso psiquismo, que temos em nós consciências pré-humanas governando os sistemas do nosso corpo, aprendendo conosco, entram e saem. Quer ter uma ideia disso? Vê o filme Eletra. Você vai ver o elemental saindo do corpo, dependendo de quem, uma serpente, uma águia, saindo de dentro do corpo da criatura e fazendo algumas tarefas e voltando e se alojando. Então essa consciência que você às vezes não vê, ela pode tomar a forma que ela quiser do que ela já foi. Então eu posso assumir a forma como tinha uma família de feiticeiros. Vocês sabem fazer feitiço? Quer que eu ensine? E eu faço até magia negra. E ensino, quer? Feitiço é você fazer pequenas fofocas da vida dos outros. Pequenas espetadas. Agora, magia negra é quando você deseja que o outro morra mesmo. É a pior magia negra. Eu quero que fulano se arramatize. Então essas criaturas faziam algumas proezas e um dia conseguiram capturar o marido que tinha menos habilidade. E ele foi preso. E aí foram atrás da mãe e o menino. Estamos vendo fulano. A hora que chegava lá tinha uma vaca e um bezerrinho. Falei, mas era uma mulher e um menino, como uma vaca e um bezerrinho? Aí lembravam, pode ser eles aquela vaca e o bezerro, porque já sabiam da proeza. Aí chegava lá, tinha um toquinho maior e um toquinho menor, já madeira. Ou uma pedra maiorzinha. Elas tinham a habilidade de transformar em qualquer forma que já fora antes. E todos nós temos isso. Basta vocês imaginar, que é Jesus, o Cristo? Que não é quem é, que é. Onde ele estava antes de vir ter conosco? Que forma ele animava? Porque ele é construtor de mundos, o Cristo. Ele vestiu um corpo como o teu, como o meu, construiu uma roupagem, isso para ele. Ele fala que o Espírito não retrograda. Retrograda sim, por amor ou por negligência, não pode acontecer? O corpo é a emanação da minha consciência. Se eu não cuidar do meu corpo e ele morrer, eu perdi um patrimônio que era a emanação da minha consciência. O perispírito é a emanação da minha mente, que é uma emanação da minha consciência. Se eu deixar morrer o meu perispírito, como André Luiz mostra isso em sua obra, perdi mais uma parte do meu patrimônio. E se eu continuo me condenando, culpando ou odiando alguém, eu deformo a minha própria mente, que é uma emanação da minha consciência, e me transformo num ovoide.
e vou ser convidada a retornar um pouquinho antes do reino mineral e ser matéria mental na mente de alguém para ser átomos, minérios e refazer todo o caminho. Isso não é retroagir? Na forma, retroagimos sim. Agora, a experiência não perdemos, assim como o professor não perde a experiência, mas pode perder o seu cargo. O empresário não perde a experiência, mas pode perder a sua empresa. E o corpo pode. Você já passou bastante dessa minha pergunta, mas eu vou voltar lá, porque eu Volte lá. Toda hora aqui pensando. O que você diz de desrespeito ao alimento? Aquilo que você faz todos os dias. Agora, já que agora você vai ficar de pé aqui, vem cá. Vamos lá. A vibração de um pensamento, só de um. Tá. Kardec. Te conecta com todas as suas vivências, com todos os seres dentro de um mundo e com todos os seres em todos os mundos. Só de um. Expulsa tudo que for contrário e atrai tudo que for semelhante. O tempo todo você está em harmonia? De vez em quando, para que eu estou cozinhando para esse povo? Eu não tenho obrigação? Você está fazendo macumba. Você entendeu? Então, quando sabemos disso, é o respeito. Então, dentro daquilo que eu já consigo, eu preciso, no mínimo, visar o aproveitamento total, fazer um certo preparo através da oração, da meditação, de uma boa música, de um relaxamento, respiração, antes de entrar na cozinha. Porque você vai lidar com vidas, você pode potencializá-las ou dizimá-las. Exemplo, uma professora amiga chamada Daniela, antes, quando ela confidenciou isso, ela lecionava na Universidade Federal de Cuiabá, capital de Mato Grosso. Quando ela estava em desarmonia, que ela ia coletar os tecidos vegetais e animais, ela dizimava. Chegava no laboratório, todo mundo morto. Quando ela coletava em harmonia e na hora de colocar o reagente, ela não estava de bem com a vida, ela dizimava todo mundo na hora que colocava o reagente. Agora imagine aquele alimento que você pega lá da gôndola. Não gostei, você está muito feio. E a gente joga com uma certa, não sei por que jogar com uma certa violência, machucando mais meia dúzia que está lá. Fala, é essa que eu querendo levar e os demais ficam olhando. Porque são elementais. Você entendeu? Com essa nós não vamos. Você expulsa toda a vitalidade, todos os elementais que regem a vitalidade dos alimentos dão no pé. E você leva apenas a forma. Por isso que às vezes a gente engorda mesmo sem comer. Entendi. Porque não respeitamos os próprios alimentos. Bom saber. Porque os que estão no nosso corpo recusam nos obedecer, então não há dinamismo de promoção. Porque o corpo físico deveria evoluir, conforme está no Evangelho segundo o Espiritismo, até se confundir com o perispírito, ficar tão sutil e tão belo quanto este. E o perispírito até transformar-se em virtudes, que é a natureza do espírito puro. Então é um sacerdócio entrar numa cozinha ou até cuidar do seu próprio corpo. Quantas vezes você reclamou do chuveiro? Nossa, todo dia. Você entendeu? Todo dia. Por isso que Paulo de Tarso falava, em tudo dai graças. Então vocês sabem o quanto a nossa responsabilidade está aumentando, porque agora a gente vai ajudar os nossos irmãos menores. Eles são mais tenros, mais delicados. Então quando temos essa noção, a gente simplesmente passa a mão numa estrutura cancerígena de um animal e quase instantaneamente ela desaparece, porque ele não tem a resistência do humano. E a estrutura cancerígena que está ali é mais do humano do que dele. Então ela vem para o habitat que ela já conhece. E como benzedor, o que a gente faz? Eu vou benzer você. Você está toda estropiada, dolorida. E eu começo a fazer a oração e daqui a pouco eu começo a lacrimejar, chorar, bocejar. E eu fico todo torto e você vai bonitona para casa arranjar mais encrenca. Não é mais ou menos assim os benzedores? Sim.
Nesta última viagem que fiz, não vou falar a cidade, cruzamos com um desses benzedores, com uma ferida na perna que não fechava, a medicina não deu conta. Falei, e agora? Acho que não devemos perder nenhuma oportunidade de ser útil, não devemos negligenciar, e eu sou neto de benzedores, conheço um pouquinho os elementais, mas se eu mexer nesse negócio, eu vou colocar minha mão numa cumbuca. Porque não é só isso, eu vou ter que trazer todo mundo que criou isso junto. E será que o meu corpo aguenta? Fizemos o trabalho. No outro dia já tinha cicatrizado 70% uma ferida que demorou um tempão e não acontecia nada com a medicação. Só que toda a estrutura muscular do lado direito das minhas costas simplesmente enrijeceu. Eu dava choque sentado. Falei, agora danou-se. Eu não posso mandar o povo de volta. E parece que está me faltando moral para... Aí tem uma amiga que tem uma habilidade fantástica no toque com as mãos. Estudou o reiki, estudou N coisas. Falei, eu vou ter que pedir socorro, porque isso não é vergonha. Falei para ela o que eu fiz, que não adianta eu... Falei, eu não quero que você leve ninguém desse povo, só vai ajudar-me a discipliná-los aqui no meu próprio universo. Como você pegar um consultor de empresa para ir lá dar uma ajeitada na sua empresa. E ela só fez uma massagem, colocando os músculos, tirando, porque ficou um pelota, como se fosse cãibra. E ela doeu, foi uma beleza. Ainda bem que quando a coisa aperta, a gente sai do corpo, deixa o corpo lá, até a hora que conserta você volta. Mas naquele caso eu não podia deixar o corpo. Eu precisei aguentar toda aquela dor de colocar todo mundo no prumo, senão não estaria aqui, porque eu não ficava de pé. Não tinha força para sustentar. Os animais que chegarão aqui estropiados, maltratados, serão pela mentes em desalinho dos seus donos, pelas desavenças familiares e às vezes carregando a perturbação dos seus familiares. Então vocês não vão estar ajudando só animais, a desarmonia familiar às vezes inteira. Então, tendo consciência, vocês vão preparar, e a equipe espiritual para assessorá-los já está pronta, só está esperando os DK ficarem prontos. É algo no mínimo divino auxiliar os animais, os vegetais, os minerais ou qualquer ser, porque tudo é vivo. Só que o pensamento que eu vou criar, eu já estou interagindo com seres vivos, e eu preciso estudar um pouquinho da anatomia do animal, que difere um pouquinho da nossa. Pelo menos um ratinho tem 2% de diferença da nossa estrutura. Uma galinha, né? Tem mais ou menos 2%. Aí imaginar, fala, se uma galinha, um sapinho, consegue de um corpo feminino transformar num masculino em mais ou menos uma semana, se tem essa habilidade, então esses animaizinhos sabem fazer um monte de coisa. E eu só vou ordenar o que deve ser feito para os elementais que estão interagindo com a minha mente. Eu vou interagir com o pré-humano que gerencia a mente deles, embrionária. E dependendo da permissão deste pré-humano, junto com o pré-humano, eu vou mergulhar no psiquismo do animal, interagir com a consciência dos vegetais que existe nele, dos minerais, e ajudar a reorganizar as estruturas minerais, vegetais, as dele próprio e às vezes até a pré-humana. E sem esquecer, após isso, eu estou encarnado nele. Você sabia disso? Quando eu magnetizo a água, eu não estou encarnando parte da minha consciência na água? Porque são as minhas virtudes que estão enriquecendo os meus fluidos. Só que as minhas virtudes são parte da minha consciência. E vai ficar na estrutura da água, dando um formato diferente na água, não vai? E aí você toma a água, o que você está levando para dentro de você?
Alguém falou, eu senti desprender de mim virtudes. Lembra? As virtudes não deu uma reorganizada no povo? Então, baseado nesse respeito que temos pela vida, em qualquer expressão, ninguém vai mudar do dia para a noite. Mas a partir de agora, quem for lidar com os animais tem obrigação de começar a prestar atenção no que está fazendo com os vegetais, com os minerais. Porque nós vamos precisar desses reinos para nos dar o respaldo para a assistência. Então, quanto maior respeito, desde o plano mental que vai gerar o mundo subatômico, que vai culminar nos átomos, a vida em perpétuo dinamismo, eu vou, num processo de recolhimento e oração, dialogando com a minha consciência e com a consciência dos assistidos, como se eu perguntasse, o que queres que eu te faça? Estou aqui, posso? Se você permite, quer sentir mais de perto, já que você queria sentir alguma coisa, vem, fica de pé aqui. Põe sua. Fica aqui. Desarma. Você lembra o que você falou que queria e não estava conseguindo? Então imagine o que seria ideal. Pode abraçar. Consegue sentir? Fica até um pouquinho meio zonza, não fica? Então é como se a gente entrasse e virasse o outro do avesso. Então, conforme eu consigo fazer no meu corpo, eu coloco o meu universo a serviço do corpo dela, da consciência em primeiro lugar. E é o que nós vamos fazer com os animais, com os vegetais, seja lá com quem for. Por isso que Kardec estudou anatomia, estudou fisiologia, biologia, química, física, astronomia, mais de 30 ciências. E se quiserem fazer algo parecido com o que ele fizera, pelo menos esforçar um pouquinho para entender pelo menos o básico do nosso corpo. Por exemplo, vocês dão ao vosso corpo o que ele pede ou o que ele necessita? Come por necessidade ou por hábito e prazer? Mais por hábito e prazer do que por necessidade. Então, hoje, consciente disso, eu dou ao meu corpo não o que ele pede, mas o que ele necessita. Mas dependendo do amor e da propaganda que alguém faz de um pão de queijo diferente, aí você vai resistir, trazer, incorporar uma energia dessa? Você entendeu? É uma sedução quase, né? Por isso que não devemos ser radicais. Chico era carnívoro, não era? E Hitler? Não critique Hitler, mas era vegetariano. Então não é o que entra, mas é o que sai. E Kardec falou, se a gente cuidar do que sai, mudar a estrutura do pensamento, dos sentimentos, palavras e atitude, o corpo vai rejeitando a matéria, o que nós chamamos de proteína animal, diretamente. Porque ele consegue, através dos pré-humanos, que gerencia o corpo dos animais, trazer a proteína animal sem matar o animal. A gente não abraça o animal e fala que o animal cura? Como que cura? Cachorrinho cura câncer. Crianças abraçam árvores e curam-se de câncer. Como que é isso? Só que a gente esqueceu que o nosso energismo mais pesado foi para o universo deles, que é um pouco mais denso nessa energia, e eles conseguem, até certo ponto, aguentar. Mas se for muita coisa, cada dia eu arranjo uma encrenca nova, vai indo, ele vai morrer de câncer. Porque o câncer é um vírus ou um estado de consciência. Pensamentos negativos, emoções desgovernadas, palavras em desequilíbrio e etc. Deu para entender um pouquinho e sem deixar de lembrar de novo. Oi? A árvore cura câncer? A árvore cura e dependendo do câncer que você está, ela fica com câncer. Então existem cânceres nos vegetais e até nos minerais. Você pega um cristal e vai curar o câncer do outro. O que você acha que ficou no cristal?
uma estrutura cancerígena que vai perturbar a consciência do cristal se eu não souber depois refazer aquilo. Eu posso até usar o cristal para fazer lá o que a gente chama de trazer o povo para cá. Só que eu tenho o dever de reordenar isso aqui e enviar, porque aquele povo é teu. O cristal não tem nada a ver com isso e fazer a sua função. Aí você toma o banho de sal grosso, quer que o sal grosso resolva o seu problema? O problema é teu. Você pode até pedir que ele auxilie, vai ser retirado momentâneo, vai usar outros vegetais para dar um equilíbrio, só que esse povo vai voltar, porque você que criou, a responsabilidade é sua. Nenhuma das ovelhas que meu pai me confiou se perderá. Entendeu? Por isso que se não mudarmos o comportamento, eu posso tirar um órgão, tirei um pedaço, onde o câncer está manifestando aqui, o efeito. Você não muda a causa, eclode em outro lugar. Eu estou falando porque eu já passei por 14 processos até que eu tomei consciência, sem mudança não há cura real. E ainda tem várias estruturas cancerígenas, porque quando a língua começa a fazer cócega, quer algo mais violento do que uma palavra maldita? Uma palavra pode matar alguém, segundo Emmanuel e Eurípides Barçanufo. Então, alguma pergunta a respeito dessa assistência aos animais, até aos vegetais, os humanos, se for o caso? Então, vamos lá. Cada animal tem o seu elemental? Cada um tem um elemental que é como se fosse o seu mentor. E tem elemental pré-humano que gerencia, por exemplo, um cardume. Já viu um cardume de peixe? Parece um só. Ali tem um pré-humano gerenciando aquele cardume inteiro. Já viu o bando de andorinha? A gente chama o bando de andorinha de espírito grupo, regida por um elemental. E ao mesmo tempo, viram o filme Branca de Neve e o Caçador? Não, eu vi. Viu o que saiu de dentro dos passarinhos? Então eles pilotam o corpo de dentro ou de fora. Viram lá, ao mesmo tempo que saiu de dentro dos passarinhos os elementais, tinha um no pescocinho do coelho, não tinha? Conduzindo de fora. Então eles entram dentro do nosso corpo, ou do corpo do animal, ou governa por fora. Como a gente não vê eles, às vezes, nem por fora nem por dentro, a gente quer curar o animal sem pedir licença. Não consegue. Então a primeira atitude é um estado de reverência, o que a gente chama carinhosamente Namastê. O Deus que existe em mim reconhece e reverencia o Deus que existe em você. Nem ouro nem prata tenho, mas o que tenho coloco à sua disposição. O que queres que eu te faça? E a partir daí, dessa permissão, amor incondicional. E a certeza que a partir da assistência ao animal eu preciso estar mais vigilante, porque assistindo o animal, como eu disse, nós estamos assistindo a família, porque a família nunca mais será a mesma. Porque algo do nosso psiquismo, da espiritualidade, vai estar naquele corpo. E quando você abraçar o animalzinho, já não é mais somente o seu animalzinho. Tem outras energias diferentes. Você? É verdade que o gato transmuta as energias? O cachorrinho pega a doença do dono e o gato transmuta as energias? Ele tem uma habilidade maior, mas gato também desenvolve o câncer. Dependendo do desequilíbrio da família, acaba morrendo de câncer também. Ele tem uma habilidade maior nesse sentido. A tal ponto que se ele olhar nos seus olhos e depender do que ele está vendo, ele arranha o seu rosto, mesmo sendo seu bichinho de estimação. Ele tem uma capacidade maior. E o cachorro, por ter um amor sem medida, porque o gato, eu escolho o meu cachorrinho. Agora o gato me escolhe. Se eu não trato bem, ele vai para onde eu trato ele melhor. Agora o cachorro fica ali sendo maltratado e aí mantém a fidelidade. O gato não. Quem tratou melhor, tanto que de vez em quando ele some, a gente fica doidinho lá querendo que ele volte. Fala, nada, eu achei alguém que me dê condições melhores, mudei de casa. Vai fazer agora 23 anos. E ele já teve leucemia, ele já levou a paulada na cabeça, gangrenou a cabeça dele, apodreceu aqui, ele precisou fazer cirurgias e mais cirurgias, era tudo a sangue frio, porque estava tudo apodrecido.
E o veterinário fala que ele só sobreviveu por amor. E o meu gato não mia mais, o meu gato fala Mae. Já tá quase Então, gente, né? ele tá, assim, o que eu vou perguntar eles conseguem esse tipo de evolução, assim? Depende do humano que está cuidando. Então, ele provavelmente ele entra dali para o mundo pré-humano. Porque ele nem Certo, ali já ele pode... só fala Mae. Então já está... Mae, o dia inteiro ele me Já- chama Mae. E se ele vai dormir, ele avisa Mae. Então já está ensaiando. Então se chegar... Vai ser meu outro filho? Vai ser seu filho no futuro ou vem no seio da sua própria família. Certo? Isso, nossa. Essa que é a beleza. Por isso a importância de saber cuidar. Porque são os talentos que Deus nos confia. Se você promove, é teu. Na prestação de conta dos talentos, Deus pediu de volta, promoveu a pessoa com os seus talentos. Não foi? Mais alguém? Diga aí. Eu não tenho bicho de estimação na minha casa, mas tem um gatinho que adotou a minha casa. Ele vem no telhado, pula no carro, ele que olha pra mim e vai embora. Depois ele volta de novo, às vezes ele dorme em cima das minhas orquídeas, que eu adoro. Às vezes eu pego ele lá dormindo e falo, o que você está fazendo aqui, justo na orquídea? Mas não tenho coragem de machucar ele. Pois é. E ele está sempre na minha casa. Será o que ele está fazendo lá nas orquídeas? Que tem uma pessoa que vai lá nas orquídeas, às vezes chora as pitangas lá, e ele vai lá dar uma ajudinha para as orquídeas. É que assim, falam pra mim que ele não sai da minha casa porque ele gosta da energia que tá lá, mas eu também... Ele está lá te ajudando de alguma forma. De vez em quando você vai na casa de alguém, o gato pula no seu colo, não tire. Ele só vai sair depois que ele fizer o trabalho. E às vezes ele põe as mãos, faz uma massagem, como eu tenho umas amigas, ele pega e fica fazendo massagem no órgão que está. Na hora que ele termina o serviço, ele sai e vai embora. Então, normalmente, ele nos escolhe e fica ali até ele fazer o que precisa ser feito. Então, agora, vê o comportamento seu com as orquídeas, não brigue com elas, certo? E aí, com certeza, ele não precisa... Com elas, com Pois todas é. as minhas plantas. Pois é, mas tem umas vezes em quando você fica brava com alguns. Não faça. Se quer que elas floresçam, envie a sua consciência para dentro delas. E fala o porquê que você quer. Então, a partir daí... Tem umas amigas que as orquídeas florescem o ano inteiro. Faz um tempinho já que ele não vai vir lá. Né? Pois é, porque com certeza já a coisa está melhor por lá, já está mais ajeitadinha. Tá bom? Mais alguém? Deixa eu ir aí perto, porque o microfone aqui que está registrando para ficar para vocês. Diga aí, meu anjo. Com relação a comer animais ainda. Eu parei... mas é um processo meu, meu. Não critico, meu marido come, meu filho come, normal. Assim, eu respeito o momento, só que para mim é um processo meu de amor aos animais. Eu tenho muita pena de a gente estar vivendo hoje, onde a gente tem tanta oferta de alimentos, né? Que não sejam animais, que precisam ser mortos, precisam ser... Eu não sou vegana, sou só vegetariana. E daí eu fico pensando assim, hoje, tudo bem, nos primórdios precisávamos matar o bicho e tal. Hoje a gente tem uma oferta muito grande de todo tipo de alimento, sem ser necessário o sacrifício de um animal para que satisfaça a minha vontade. Então eu percebi assim que quando o meu desejo, quando meu amor pelo animal for maior que o meu desejo de comer carne, era o meu momento de parar. Só que ficou assim, a sua visão assim ficou meio distorcida. Não, confusa. Então vamos lá, a gente desconfunde. Esse animalzinho de estimação aqui, você gosta dele? Eu gosto. Mas de vez em quando ela briga com tu, não briga? Dá umas cacetadas nele que sai até meio torto. Falei, que coisa, tá parecendo meio... Não quer comer o outro, mas dilacera esse cara. Vamos lá. Então vamos lá.
Quando a gente faz a poda da planta. Quando faz a poda da planta, eu já chego aí. Então vamos lá. Tem possibilidade de um mineral chegar no reino animal sem ser alimento do vegetal? Desconheço. Tem possibilidade de um vegetal chegar a ser pré-humano sem ser alimento do animal? Também desconheço. Tem condições de um animal chegar ao reino humano sem passar pelo pré-humano? E como alimento ainda. O que a gente não compreende, quando eu interrompo uma forma de vida visando a promoção daquela vida, Pietro Baldi, a grande síntese, isso é nobre. Quando eu necessito e tenho condição de promover aquele povo. Agora, comer por comer e às vezes transformar a energia do animal em pensamentos negativos, em emoções perturbadas, isso não seria, porque a vida está morrendo em vão. Porque hoje a ciência flagra uma galáxia maior comendo no café da manhã uma menor. E essa galáxia é vegana ou vegetariana ou carnívora. Você entendeu? Então nós seremos alimentos para alguém. Por exemplo, que tipo de alimento você é dentro do corpo do Cristo? Porque você está dentro do corpo dele, não está? Em qual sistema que você está e que tipo de alimento você está fornecendo para alimentar o sistema superior? Porque se eu quiser alimentar a minha consciência, eu vou fabricar virtudes. E a virtude é a transformação do estado de minha inteligência. E esse estado de inteligência é a transformação dos meus pensamentos. Esses pensamentos é a promoção dos meus sentimentos. Esses sentimentos que vai alimentar os pensamentos é a transformação das minhas emoções. Essas emoções que vão ser incorporadas ou comida, que vai ser alimento para... Elas se nutrem dos instintos, das sensações, melhor dizendo. E as sensações dos instintos. Nós é que não compreendemos a cadeia alimentar. Então daqui a pouco você não vai precisar de fato trazer a proteína animal diretamente. Só de você lidar com os animais com respeito, mas só conseguem fazer isso em equilíbrio quem respeita o seu semelhante. Respeitar-se e depois o seu semelhante. Aí consegue manter o equilíbrio do corpo sem comer a carne diretamente, porque indiretamente a proteína do animal está ali, porque o corpo morreu e está integrado na terra, no vegetal e etc. E no amanhã, entender que vegetal também é ser vivo. A dor de um vegetal que a gente traz para casa e deixa apodrecer na geladeira é 1000 vezes mais do que um animal que morre consciente que vai ser promovido. Isso é um fato. E agora eu pergunto a vocês, não precisa falar, eu só vou fazer um apontamento antes de falar da poda das plantas ali. Tomate não se coloca na geladeira. Colocou, a gente começa a matar toda a vitalidade dele e transformar ele em algo quase inútil ao corpo. Batatinha, batata doce, cebola, alho, uma infinidade de coisas. E a gente coloca, não coloca? Então estamos matando vidas ou transformando elas em algo inútil. Você coloca uma cerola que é vermelhinha, em menos de 6 meses ela fica amarela, sem vitalidade alguma. Então é esse tipo de consciência que vai sustentar os nossos corpos sem que precisemos voltar a comer diretamente a carne do animal. Porque um amigo que é jardineiro, ou mexe com jardinagem, é jardineiro mesmo que fala? É isso mesmo, né? Ele olha o seu jardim, já que você chamou ele para fazer a poda, ele conversa com a consciência do elemental chefe que governa todo o seu jardim e com o elemental de cada uma das suas plantinhas. Eu faço assim, eu chego lá, eu peço licença para podar e peço para os elementais que coloquem algum medicamento ali depois que eu faço a poda.
e jogo reiki. Pois é, então você já está fazendo, porque você está promovendo. Então os galhos envelhecidos, tudo isso aí vai transformar-se em outra espécie de energia. Agora, sempre que possível, colete pelo menos todas as folhas, pode colocar, fazer um buraco, transforma aquilo em adubo e volta para lá. Não deixa ir para outros locais. Porque num centímetro linear, não cúbico, de uma folha seca, tem o equivalente a 15 milhões de vidas animais. De ali, serizinhos. Então o ideal era ser reincorporada. Vocês estão saindo desse estágio, estão envelhecidos, e esse amigo meu, ele entra lá no seu jardim, a hora que você olha lá e fala, acabou com o meu jardim. Só ficou o esqueleto. Uma semana depois está muito mais belo do que anterior, porque ele usa esse método. Então você já tem o reiki, tem todo esse cuidado. Até nós somos podados, Jesus não falou isso? Se permanecer em mim, de vez em quando eu dou umas podadas aí. Eu também, assim, que eu moro em apartamento, né? Tem essa sacadinha, eu já falo para eles, todo o meu amor para vocês aí, filho. Pois é. Elas são bonitas. Para começo, você existe nelas, porque quando a gente lida com as plantas, a nossa consciência se transporta para dentro delas. Porque o carbono que eu expiro é adubo para elas, já estou lá. Como que você pode fazer uma orquídea que não floresce, tem 10 anos de vida e nunca floresceu, e após um diálogo ela começa a florescer? Ela não sabe. Agora você já foi e sabe. A partir daquele momento você está lá, uma parte de você está na orquídea. Isso parece absurdo, não parece? Mas André Luiz, na obra Mensageiros, fala que tem gente preparando para encarnar no reino vegetal. E eu sou um desses. Você sabe que eu tenho muitas violetas, eu adoro. E eu fiquei muito doente, então ele cuidou das violetas. A maior parte das violetas morreram. E quando eu voltei a cuidar delas, elas estão florescendo, as folhas estão ficando bonitas. É verdade mesmo. Você esqueceu de fazer declarações de amor para as violetas? É porque eu conversava. Pois é, você tinha que ter lembrado. Ele falou, converse com a moçada lá. Ele só não sabia fazer isso. Elas morreram, ficaram muito tristes. Pois é. Mas é assim. Quando a gente não tem a noção, aí de repente, elas estão me lembrando agora, não morreram. Elas salvaram a sua vida. Porque ele cuidava e você estava morrendo. Estava doentinha. A vida, a vitalidade das plantas é que foi para o seu universo para salvar a sua pele. Então, na verdade, não culpe porque ele não fez isso. E foi elas que vieram em defesa, senão eu ia sentir. Tudo bem? Devolveram o amor que ela disse. Exatamente. Então, quando ela deseja a minha plantinha e seca a minha planta, não é que ela matou a minha planta. A vitalidade da minha planta veio para mim. Porque ela queria que eu mesmo secasse. Por isso que falou antes delas que eu não estou falando que você faz isso não, foi só um exemplo. Né? As pessoas falam antes a plantinha do que eu. Tem gente que fala isso, mas não sabe que os elementais da planta incorporaram-se no corpo humano para proteger aquele corpo para que ele não morresse. Porque o corpo é um universo mais complexo, ela é um universo mais simples, ela não está sendo morta em vão, porque ela está sendo promovida para o reino humano, e aí, em dado momento, recomeça a vida naquele setor. Podemos parar por conta do tempo, são depois só mais um então. Então vai, Roseli. Diga aí. Saber a respeito da eutanásia em animais. Eutanásia em animais. E em humanos? Em humanos eu já tenho uma... Já tem uma noção? Já tenho uma noção. Você é adepta à cremação? Nunca pensei nisso. Mas... Pode ser. Se você cremar um corpo, você obriga todo mundo a ser minério. Mas se deixar o corpo morrer de modo natural, muita gente já está no reino animal e permanece, outras pertencem ao reino vegetal e vão inteirinhas para lá, e outras ao mineral. Ninguém será prejudicado.
Sem opção, você decreta todo mundo. Agora, quando você vê um sofrimento de um animal, e por amor aos animais se criou uma lei baseada nos conhecimentos da medicina animal, da veterinária, então a intenção é diminuir o sofrimento. E Kardec falava, o que manda é a intenção por que você faz. Porque de repente você vai sofrer muito mais e atormentar muito mais quem está à volta por conta do sofrimento do animal. E sabendo que todo o energismo dele permanece no psiquismo da família. Agora, se ele morreu em condições precárias, a família vai usar o mecanismo para cessar o sofrimento, mas cuidar-se de não criar mais encrenca para não adoecer o próximo, se for o caso. Se for o envelhecimento natural é uma coisa, mas se for uma enfermidade, sabemos nós que podemos ter grande participação naquilo. Então, é uma lei. Normalmente, quem tem consciência disso, sabe fazer por amor da melhor forma, sem causar um sofrimento tamanho. Agora, nós que sabemos, a gente tira, conversando com o pré-humano, o espírito do animal, a consciência do animal, antes de você, aparentemente, fazer isso com a forma. E se você sabe fazer, quando você faz isso, o corpo morre. Por isso, não me chame se o animal estiver sofrendo ou um humano, porque ou a gente solta ou amarra o cabra, se ele está querendo fugir. Posso fazer uma pergunta em relação a isso? Diga. Então, quando você presencia a morte de alguém, de uma pessoa, um ser humano, e você está lá, só você e a pessoa, e você deixa a pessoa ir embora, o que acontece? Quem ama, liberta. No hospital foi a primeira vez que aconteceu. A pessoa estava tão sofrida, ela já tinha sido aberta 5 vezes. E ela, segundo a família que chamou para fazer uma oração por ela, disse que ela estava falando coisa com coisa. E conforme ela falava, dava a impressão que ela estava falando com espíritos. Aí eu percebi que os espíritos eram os encarnados. Me deixa em paz. Eu quero ir para casa. E não era para casa física. E eu percebendo aquilo, pedi para a família sair, fiz o que devia ser feito para desentrelaçá-la daquele magnetismo de apego da família e dei no pé. Porque assim, eu não cheguei nem lá embaixo, segundo a enfermeira. Não deu tempo nem de eu chegar na portaria do hospital, ela já vazou. Pois isso aconteceu com Jesus. Os apóstolos falaram, mestre, nós também podemos curar, dependendo da fé. E aí uma menina adoeceu e Tiago foi lá. Tiago, irmão de João. Porque às vezes na Bíblia está lá, Tiago e João, seu irmão. Irmão de Tiago, não irmão de Jesus. Aí faz a confusão. Ele foi lá e impôs as mãos sobre a menina morreu. Aí ele voltou no desespero. O senhor não falou que eu tinha capacidade de curar? E eu fui com toda a fé. Você curou. Agora, só porque desligou ela do corpo, não significa que curou. Então, a necessidade dela era sair do corpo e continuar a sua experiência. E às vezes nós queremos curar o corpo, e Jesus veio curar almas. Ele não veio remendar corpos. Tem corpos que não têm mais condições de um bom trabalho, tanto para o animal quanto para o humano, seja lá para quem for. Então é ter essa noção. E agora, o Antônio Carlos está falando que se eu não parar, depois ele não me chama mais. Então, a gratidão profunda pela presença de todos. Então, está se iniciando um trabalho grandioso, um laboratório que nós vamos aprender a cuidar melhor de nós, cuidar dos nossos irmãos menores, e dependendo de como fazemos isso, aí que a gente deixa de comer carne mesmo.
Porque a troca, a permuta de energia supre a nossa necessidade da proteína animal. Principalmente os corpos que já iriam, o espírito já iria sair e nós ficamos com a cota do negismo. Por isso que quem usa a bioenergia normalmente não tem necessidade do ato sexual. Quem sabe usar. Agora, se a mulher não vem junto, aí fica um problemão, ou vice-versa, né? Aí dá até divórcio, né? Namastê.